pessoal, vamos dar início à aula de hoje, que tem por objetivo tratar do planejamento de agonistas, antagonistas e inibidores enzimáticos. Essa aula ela tem forte conexão com a primeira aula que eu conversei com vocês, uma vez que ela depende muito da questão do mecanismo de ação molecular do fármaco, ou seja, onde essas moléculas vão agir, se a biomacromolécula é do tipo enzima ou do tipo receptor, tá? Porque isso vai definir se as moléculas bioativas que nós vamos planejar serão agonistas, antagonistas ou inibidores enzimáticos. Então, e é isso que está colocado basicamente aqui, né? Quando nós temos receptores, as moléculas bioativas vão poder ter ação agonista ou antagonista. Se o alvo macromolecular é uma enzima, nós vamos ter inibidores, embora seja possível também planejar ativadores enzimáticos, isso é muito mais raro. Quando a gente fala, então, de planejamento de moléculas bioativas, nós podemos pensar nisso em termos de que estratégia será utilizada para se chegar nas moléculas bioativas. E uma das estratégias que pode ser utilizada é a de análogos estruturais, que se baseia, de certa forma, no conceito de similaridade química que eu já abordei com vocês no começo do meu módulo. Né? Resgatando esse conhecimento, a similaridade química diz que duas estruturas químicas semelhantes devem ter atividade farmacológica também similar. Existem casos de estruturas químicas parecidas que têm atividade biológica diferente, como é o caso da morfina e da nalorfina. Uma é um agonista opioide e outra antagonista opioide. Então, nós podemos, do ponto de vista de analogia, falar em três tipos de analogia. Né? Os análogos estruturais, mas que têm atividade biológica diferente. Análogos estruturais que têm ação farmacológica parecida e, portanto, são os chamados análogos diretos. E nós temos também moléculas que quimicamente não são tão parecidas, mas têm a mesma ação farmacológica e são, portanto, classificadas como análogos farmacológicos. A vantagem de eu pensar em análogos no desenvolvimento de fármacos é que eu posso partir, por exemplo, de um fármaco já conhecido e fazer uma análise dele que tem alguma vantagem farmacocinética, redução de efeitos laterais, melhor seletividade e assim por diante, e patentear essa nova molécula. Sim. Existe ainda a possibilidade de planejar moléculas bioativas a partir de conhecimentos prévios, por exemplo, do conhecimento popular, ou explorando efeitos colaterais identificados de algum fármaco ou no decorrer do processo de desenvolvimento de fármacos. Em aulas anteriores, a gente já comentou sobre o efeito colateral de sonolência causado por antistamínicos de primeira geração. Pois bem, esse efeito foi explorado para se desenvolver moléculas que têm propositalmente o efeito sedativo e não têm mais agora o efeito antihistamínico. E no artigo que eu deixei disponível no Moodle, tem ainda o que ele chamou de planejamento sob medida. O planejamento sob medida nada mais é do que a gente planejar uma molécula bioativa a partir do conhecimento da fisiopatologia da doença. Ou seja, a partir da caracterização do mecanismo bioquímico ou farmacológico ou fisiológico que está defeituoso, desequilibrado, não funcional no nosso organismo, cria-se uma hipótese de como intervir nessa cascata bioquímica, nesse mecanismo fisiopatológico. Por exemplo, a partir do momento que a gente entendeu o papel da ciclooxigenase na cascata inflamatória, a gente pensa em um inibidor
da COX, 1 ou 2. Então, é a partir desse conhecimento fisiopatológico que a gente faz o planejamento partindo de uma hipótese pré-definida que a modulação daquele alvo vai ter o efeito terapêutico desejado. Esse planejamento pode ser feito com base em informações da micromolécula, que eu vou chamar então de planejamento baseado no ligante, ou com base em informações da estrutura tridimensional do alvo, que posteriormente Samuel vai abordar com vocês no final do semestre. Tá? Mais uma vez, eu vou usar o exemplo do desenvolvimento de estamina, né, para falar desse planejamento baseado em ligantes. Né? A partir do momento que se identificou, por exemplo, que um subtipo de receptores de estamina estava relacionado com o controle do pH estomacal, diversos estudos que, inclusive, avaliaram tautômeros diferentes da estamina e como estabilizar um desses tautômeros que tem maior afinidade pelo receptor de estamina do tipo 2, foi que se chegou ao desenvolvimento de fármacos como, por exemplo, a cimetidina, a ranitidina e assim por diante. Tá? Bem, esse conhecimento, então, essa estratégia de planejamento sob medida do ponto de vista da fisiopatologia, depende da gente conhecer quais neurotransmissores ou quais ligantes endógenos existem no nosso organismo que estão relacionados com aquele mecanismo fisiopatológico. Né? Por quê? O meu planejamento vai utilizar esse ligante endógeno como um molde e fazer modificações na estrutura do ligante endógeno a fim de alcançar uma atividade agonista. Está bem difícil para vocês enxergarem alguma coisa aí, né? Porque metade do slide está invisível. Aqui embaixo talvez seja mais fácil. Esqueça um exemplo de cima, que é de estamina. Vamos olhar para o de baixo. Tá? Eu tenho aqui como um ligante endógeno a epinefrina. E se eu quero fazer uma molécula que tem atividade agonista sobre os receptores adrenérgicos, ativados pela epinefrina, eu vou fazer modificações nessa molécula para que ela estabilize o mesmo tipo de conformação que o ligante endógeno vai estabilizar. Porque eu quero, de novo, ativar esse receptor. Então, essas moléculas que eu vou desenhar, elas têm que ser capazes de fazer interações moleculares similares à que o ligante endógeno faz. Não precisa ser exatamente as mesmas. Mas, no final das contas, ela tem que estabilizar a mesma conformação bioativa que o ligante endógeno estabilizaria. E isso é alcançado quando eu planejo moléculas que têm alta similaridade estrutural com o ligante endógeno. Tá? Depois, quando vocês verem o PDF dos slides, vocês vão ver que aqui em cima a histamina e os derivados, que são agonistas, têm essa semelhança estrutural bastante evidente. Tá? Quando eu planejo esse agonista, a afinidade dele pelo receptor deve ser maior, igual ou menor do ligante endógeno? Igual ou maior é melhor? Quanto maior a afinidade, vai ser melhor. Como? Através de que modificações ou quais propriedades desse ligante que eu estou planejando é que eu vou conseguir uma maior afinidade? Através das interações que essa molécula faz com o alvo macromolecular. Se eu tenho, por exemplo, essas duas moléculas como candidatas ao desenvolvimento, e eu quero saber qual delas interage, tem maior afinidade por esse receptor. Diga. Se eu tivesse uma velocidade, eu não teria teste.
Eu estou pensando em uma agonista, porque aquela via bioquímica, ela não está sendo estimulada de forma adequada. E por isso eu tenho uma doença. Porque ela restabelecer a velocidade. Se eu fizer isso com um ligante que tem afinidade semelhante ao do ligante, eu vou precisar de uma concentração maior. Se eu fizer isso com um ligante com afinidade maior, eu vou precisar de uma quantidade menor. Tá? Então, eu quero planejar uma molécula que tenha afinidade por esse receptor e quero que ele seja capaz de abrir o canal, que é a ação agonista. Tá? Portanto, a complementaridade com esse grupo carboxilato não pode ser perfeita. Se eu desenhar uma molécula que interage aqui perfeitamente, não vai ter razão nenhuma para ter a mudança conformacional. Seja pensando no modelo do encaixe induzido, seja no modelo dos dois estados, né? Onde essa seria a conformação inativa e o aberto seria a conformação ativa. Então eu tenho que desenhar uma molécula que tenha afinidade por esse receptor, mas que permita a mudança conformacional. Na verdade, não só permita, promova, estabilize a conformação ativa. Tá? Então eu vou querer explorar que interações desse sítio. Por exemplo, essa aqui representada por um círculo preto, que é interação hidrofóbica. Eu vou querer que minha molécula faça ligações de hidrogênio, porque eu tenho uma hidroxila no sítio ativo. Tá? Pode ter um grupo carregado positivamente para interagir com a carboxila? Pode. Mas ele não pode ter complementaridade perfeita. Baseado nessa premissa, eu escolhi aqui duas moléculas. Ambas têm um grupo carregado, né, grupo básico, que vai estar carregado em pH fisiológico, mas a molécula 2 ela tem um anel aromático e uma hidroxila, o que a molécula 1 não tem. Isso vai me levar a padrões de interação molecular distintos, sendo que a molécula 2, por sorte vocês conseguem ver aqui o anel aromático dela, interagindo por interações hidrofóbicas, e aqui a hidroxila, me acreditem, ela está fazendo a ligação de hidrogênio. Tá? E em ambos os casos, como esse espaçador aqui é igual, dá para perceber que tem uma distância entre o grupo básico e o grupo ácido, e essa distância que vai promover a modificação conformacional, aliado a tudo que a gente conversou já sobre a teoria da frustração proteica, fazendo com que haja uma mudança conformacional e abertura desse canal. Muito bem. Se eu desenhar uma molécula que tem maior afinidade, que tem maior complementaridade com o sítio ativo, ou seja, que esse grupo básico está mais perto do grupo ácido, eu vou ter mais afinidade? Se eu tiver maior complementaridade? Vou. Só que ao ganhar em complementariedade, eu posso perder a conformação bioativa que me interessa para um agonista. Mas eu posso, se for do interesse, fazer o caminho ligante endógeno, agonista, agonista, antagonista. Porque, em alguns casos, tanto uma via bioquímica ativada como reduzida, como inibida, está associada com patologias distintas. Então, dependendo do quadro do meu paciente, eu posso querer estimular ou modular negativamente aquela via bioquímica. Então, em alguns casos, eu vou querer sim ter um agonista e um antagonista. Isso aqui tudo seria o sítio ativo. Sim. É mais provável que seja um antagonista. Eu não posso categoricamente afirmar para você, porque pode ser que, mesmo assim, tipo, tem
você nunca vai conseguir ocupar o sítio inteiro. Porque se a gente imaginar o sítio inteiro da proteína, ele tem um volume que é grande. Ele tem diversos aminoácidos ali. Vários que não participam do mecanismo catalítico, mas que formam as cadeias. Se eu pensar numa molécula que interaja, vai ser praticamente impossível ter uma molécula que interaja perfeitamente. Quando vocês chegarem na aula de Samuel, vocês vão entender melhor, mas eu vou tentar exemplificar aqui. O sítio ativo, não vai exemplificar nada, ele não é uma coisa assim. Ele é irregular. Tá? Então, se minha molécula interage bem aqui, ela vai estar aqui, né? Ou ela vai estar aqui. Uma molécula que venha, faça isso, vem aqui, que adote toda essa conformação distorcida, ela vai ter uma energia potencial muito alta, ela vai estar muito longe do seu mínimo energético. Na realidade, isso não ocorre. Tá? Então, quanto mais complexa for a molécula, menos perfeito o encaixe dela. Usando um exemplo amoroso. Não é? Por exemplo, se meu critério para encontrar a pessoa para casar é ter olhos azuis, não é fácil, mas é um critério. Eu encontrei, no meu caso, uma mulher de olhos azuis, pronto, quero casar. Eu tenho um match perfeito, encontrei o que eu queria. Agora, se eu quiser olhos azuis, salário que pague mais de 20 mil, nunca casou antes e ainda por cima me ama, eu nunca vou encontrar esses 4 critérios. Alguma coisa vai estar faltando. Né? Então, na interação da molécula com o sítio, quanto mais complexo, quanto mais critérios ou pontos de interação tiver, menos perfeita vai ser a complementaridade. Eu consigo complementaridade boa para moléculas muito simples, que depois vocês vão ver com o Samuel, são os fragmentos moleculares. E aí uma estratégia é você encontrar quem liga aqui perfeitamente, e aí eu faço uma ponte de um para o outro. Mas ao fazer a ponte, ela vai puxar, isso aqui já não vai ter mais o encaixe perfeito que tinha antes. Voltando para o nosso exemplo aqui, né? Então, nunca é o sítio inteiro. Tem uma aula também que fala sobre hotspots, que é a parte mais importante dentro do sítio ativo. Né? Então, você também não precisa ocupar tudo. Você precisa ocupar o hotspot. Como encontra o hotspot? Cena dos próximos capítulos. Ok. Sim, a gente estava discutindo que aumentar muito a complementaridade pode tornar a molécula que antes era um agonista em um antagonista. Né? Quando eu começo a aumentar muito a complementaridade. Eu vi que aqui, por exemplo, essa molécula tinha melhor complementariedade por fazer uma interação hidrofóbica e uma ligação de hidrogênio a mais. Mas será que é sempre assim que eu faço? Eu vou aumentando ligações hidrofóbicas e ligações de hidrogênio, ou vou simplificar? Eu vou aumentar a complementariedade, aumentando interações apolares e polares, ou será que tem uma preferência por interações polares ou uma preferência por interações apolares? O que vocês acham? O que vocês fariam na prova? Pula essa, pode ser uma opção. Não, ó, eu vou te falar, eu não quero que vocês façam isso. Mas quando o aluno pula tudo, é a prova mais rápida que corrige. Só que é o atalho que não dá certo, né? Porque é o ano que vem ele faz de novo a prova. Eu tenho que corrigir de novo. Então eu prefiro fazer uma vez só.
façam a prova completa, tirem uma nota boa, passem. E se vocês não quiserem dar bom dia depois, nem precisam. Tá? Eu prefiro que dê. Se não der, também eu não vou olhar mais para ninguém. Gente, quando a gente quer aumentar a afinidade de uma molécula pela sua macromolécula, no caso da NCT, é mais fácil alcançar esse aumento de afinidade utilizando, explorando interações polares ou apolares? Apolares. Por quê? Ramificações são os laterais? O que aconteceu com as partes, cutânea, lisina, histidina, creolina? Se a gente contar quem é apolar e quem é polar ou carregado, tem muito mais polar e carregado. Também. Estou refutando o seu argumento baseado no que você disse. E tem uma outra coisa. Os aminoácidos apolares, eles vão ficar preferencialmente expostos para o solvente ou para dentro. Se eles estão para dentro, como é que eu vou encontrar eles para interagir? Então, polar é melhor. Gente, eu só estou complementando, não disse que é. Depende. Quando a gente imagina um sítio de uma proteína que a gente vai tentar modular, vocês acham que é mais fácil modular um sítio que seja assim, sendo aqui exposto ao solvente, ou assim, côncavo ou convexo? Qual? O de baixo. Esse aqui é mais fácil. Quanto mais côncavo, quanto mais escondido do solvente ele for, mais fácil. Concordam? Hã? Por quê? Primeiro que aqui eu tenho um ambiente mais hidrofóbico, né? Então a dessolvatação do sítio é mais fácil. Lembra que a gente discutiu na teoria da filtração proteica que por mais que eu tente colocar os hidrofóbicos tudo para dentro, algum hidrofóbico vai ficar no lugar que ele não quer? E onde que a gente viu que ficam os aminoácidos frustrados? No sítio. Então, aqui a gente vai encontrar algumas regiões que têm, sim, aminoácidos apolares. Né? Mas não é por isso que é mais fácil fazer apolar ou polar. A questão toda aqui é que hoje vocês não conhecem o sítio. Eu não sei se ele é polar, apolar, se ele tem treonina, serina, cisteína. Eu não sei nada. Tá? Agora, eu sei que ligação de hidrogênio só ocorre de forma direcional. Tem ângulo e distância. Se eu colocar essa hidroxila aqui, ela interage. Se for o enantiômero dela, não interage. Sem saber o sítio, é fácil acertar onde que eu tenho que colocar a ligação de hidrogênio? É muito difícil. Tá? Além disso, grupos que fazem ligação de hidrogênio, inicialmente eles estão interagindo com a água. Eu vou quebrar uma ligação para fazer uma ligação de hidrogênio com o receptor. Do ponto de vista termodinâmico, quanto que eu gasto para quebrar e para formar? Não é quase a mesma coisa? Você tem, às vezes, uma pequena diferença termodinâmica, porque se essa hidroxila estiver num ambiente hidrofóbico, você vai ter um ganho entrópico das moléculas de água que saíram aqui, mas, em geral, o ganho de ΔG
Quando eu quebro e formo de novo, é pequeno. Então, falando em afinidade, não é grande coisa. E a hidroxila é difícil de eu achar a posição correta. Por outro lado, uma interação hidrofóbica ou apolar, ela não é tão seletiva assim. Ela ocorre, não é? Se o anel está assim, assim ou assim, vai interagir do mesmo jeito, para cima e para baixo do plano. Então é mais simples, é mais fácil de olhos fechados encontrar na proteína ou no sítio onde que estão os bolsões hidrofóbicos. Que eles existem e existem. A gente sabe disso lá da teoria da frustração proteica que a gente já discutiu. Né? Então vai ter algumas regiões. Onde ela está, eu não sei. O que eu vou fazer é meio assim, ó. Opa, esse deu certo. Opa, esse deu certo. Porque essas regiões é fácil de localizar. Para onde apontar a ligação de hidrogênio é muito mais difícil enquanto eu não sei a estrutura do alvo macromolecular. Quando vocês souberem, lá com o Samuel, aí muda de figura. Aí eu sei, não, poxa, eu estou vendo que aqui embaixo tem um grupo capaz de aceitar uma ligação de hidrogênio. Poxa, então é facinho, eu vou colocar ali e fazer o que chamaram de planejamento racional. Que no computador funciona, na prática nem é porque o computador não leva em consideração log-P, metabolismo, uma série de coisas. Né? Ali, ele está analisando só a parte farmacodinâmica. O farmacodinâmico está perfeito, mas o farmacocinético? E a tá, na hora que eu coloquei aqui, interage com esse receptor. Poxa, mas interage com o outro de forma muito melhor. E aí, meu índice de seletividade foi para a cucuia. Né? Então, tem várias coisas que a gente não consegue analisar no programa. Né? Mas que ajuda a visualizar o receptor, com certeza ajuda. Muito bem. Então, o aumento da afinidade pode levar um antagonista, é melhor em interações hidrofóbicas do que ligação de hidrogênio. Quando eu agora estou fazendo essas modificações para aumentar as interações hidrofóbicas, eu vou fazer isso como? Colocando grupos volumosos e ramificações na minha molécula. É inevitável que ao fazer isso, eu chegue em moléculas mais volumosas e que vão se assemelhar menos com o meu ligante endógeno, porque os neurotransmissores são pequenininhos. Não é? Mas isso é preocupante, porque não ter algo semelhante para o agonista é preocupante. Não ter algo semelhante para o antagonista é tão preocupante assim? Não, porque eu não quero estabilizar a mesma conformação que o ligante endógeno estabilizava. Desde que tenha afinidade, eu posso estabilizar qualquer conformação. Desde que evite a formação da conformação ativa, eu vou ter meu antagonista. E é isso que eu quero. Tá? Lembrando que afinidade e mudança conformacional são parâmetros distintos. Eu posso ter um agonista de alta afinidade e posso ter um antagonista de alta afinidade. A diferença dos dois é que, enquanto o agonista, quando se interage, não tem uma complementariedade boa, induz ou seleciona uma conformação que tem melhor complementariedade e isso ativa o receptor, o antagonista, por ter grupos volumosos, ele vai fazer mais interações desde o começo, mas ele também vai fazer uma mudança conformacional. A questão é que a conformação estabilizada pelo agonista é diferente das conformações estabilizadas pelo antagonista. E é por isso que o antagonista não vai produzir a mesma resposta que o ligante endógeno. Tá? Em ambos os casos, eu tenho mudança conformacional. E isso é independente da afinidade. Tá? O que determina a afinidade é as interações. A mudança conformacional
é o que ocorre depois que ele está lá dentro. Aqui um exemplo mais prático, não é? Eu tenho aqui o estradiol, que é um ligante endógeno dos receptores de estrogênio, e aqui uma molécula que é agonista e uma molécula que é antagonista. No antagonista, eu vejo aquele volume e a ramificação que não estavam presentes no agonista. Sem olhar para o receptor, não dá para explicar muito bem o porquê dessa necessidade do grupo ramificado ou volumoso. Mas quando eu olho para o agonista, para a estrutura do receptor complexada com o agonista e com o antagonista, eu entendo por quê. O agonista estabiliza essa hélice vermelha aqui, fechado. Devido a esse volume adicional, a hélice não consegue ficar mais nessa conformação. E ela estabiliza para fora. Ou seja, a conformação estabilizada pelo antagonista é diferente da conformação estabilizada pelo agonista. Essa produz resposta, essa não produz resposta. Então, até agora eu falei de receptores, de agonistas e antagonistas. A partir de agora eu vou falar do alvo macromolecular, que é uma enzima. Né? Então antes eu tinha moduladores positivos, agonistas, moduladores negativos, antagonistas. Quando eu falo de enzimas, via de regra eu estou falando de modulação negativa, que são os inibidores. Tá? Inibidor eu uso para enzima, antagonista para receptor. Tá? Na turma de hoje à tarde, perguntaram por que a gente não tem ativador enzimático. Eu falei assim, ó, não é que a gente não tem, é que é muito mais difícil de fazer. Porque ao longo de milênios, a enzima evoluiu para ter atividade catalítica ótima com aquele substrato. A gente quer, em 10, 15 anos, fazer uma coisa que a evolução não conseguiu em alguns milhões de anos. Que é fazer a enzima trabalhar melhor ainda. É possível? É possível. Mas não é tão fácil quanto fazer um inibidor. Tá? Agora, quando eu estava pensando no agonista e antagonista, eu podia partir do ligante endógeno, fazer o agonista e a partir dele fazer o antagonista. Quando eu penso na enzima, ela pega um substrato e converte ele em produto. O receptor não faz isso. O receptor não transforma ligante endógeno. Então é muito claro quem que é meu molde. Agora que eu tenho uma macromolécula que pega substrato e transforma em produto, quem que é o molde? Por onde que eu devo começar meu planejamento? E talvez a primeira pergunta que a gente deva responder é: por quem que a enzima tem maior afinidade? Pelo substrato ou pelo produto? Pelo produto. Por quê? Tem mais afinidade pelo substrato que o produto. Certo agora? Faz sentido para vocês? Que para mim não faz. Sabe por quê? A enzima não é um catalisador? O que o catalisador faz? Estabiliza não. Ele diminui a energia de ativação para que o equilíbrio seja alcançado mais rápido. Então, ele tem afinidade. Para que o equilíbrio seja alcançado mais rápido, a reação de ida e de volta tem que ocorrer. É isso que a enzima faz. Com que a ida e a volta ocorram de forma mais rápida. Para isso, a afinidade tem que ser equivalente. A gente pensa intuitivamente que a afinidade é maior pelo substrato, porque a gente imagina que o produto é substrato de outra enzima
que vai ser convertido em outra coisa, que é substrato de outra enzima, de outra, e que vai ser eliminado. Então, num sistema que não é fechado, e a gente está eliminando os metabólitos, realmente você tem um sentido na reação bioquímica. Mas se a gente olhar um sistema isolado, só enzima, substrato, produto, vai chegar uma hora que vai entrar em equilíbrio. E aí a reação vai e volta, vai e volta, vai e volta. Nessa perspectiva de que a enzima tem afinidade tanto pelo substrato quanto pelo produto, quem que eu devo usar como molde para fazer meu planejamento? E por quê? Se eu juntar os dois para fazer, sim. Claro, né? Aqui, por exemplo, sei lá, A mais BC deu AB mais C. Se eu calcular a afinidade disso tudo pela enzima e a afinidade disso tudo pela enzima, é a mesma coisa. Né? Mas então, quem que eu vou usar como molde? Substrato ou produto? Afinidade vai ser meu critério? Afinidade é o único critério que a gente escolhe para usar ponto de partida? Não. Vamos dizer, concordo que as propriedades físico-químicas do substrato do produto são diferentes? O log P é diferente? Os grupos ionizáveis podem ser diferentes? A facilidade com que eu faço análogos disso ou análogos disso pode ser diferente? Tudo isso é critério para eu decidir se eu vou começar meu desenvolvimento de fármacos a partir do substrato ou produto. Eu tenho uma outra pergunta. Substrato ou produto é a entidade química que tem maior complementaridade estérica com o ciclo ativo da enzima? Não. Quem tem maior complementaridade estérica? É o estado de transição. E eu já combinei com o pessoal da tarde que eu vou perguntar na prova para vocês responderem o porquê. Porque todo mundo sabe. Então já é um ponto dado e já fica um ponto para ninguém zerar. Tá? Explique por que a enzima tem maior com o estado de transição. Como que eu caracterizo o estado de transição de uma enzima? O que eu preciso saber para entender como que é o estado de transição? As perguntas da pergunta estão bem, né? Vamos voltar. Volta para o foco. O que eu preciso para caracterizar o estado de transição? Como é que eu faço isso para caracterizar o que está formando e o que está quebrando? Como? Não. Não. Vamos lá. Energia. Nós estamos falando do caminho reacional. Eu pego A mais B, isso tem uma energia, e isso deu C. Ok. Isso aqui é o de menor energia. Como que isso aqui me ajuda a planejar um fármaco? Como que é essa informação? Isso daqui, sei lá, isso aqui era 30 quilocalorias, isso aqui é 20 quilocalorias do mínimo energético. Tá. O que isso me ajuda? Você que disse que era energia, eu estou perguntando.
É isso que eu preciso para caracterizar a estado de transição? Ah, tá, tudo bem, estabilizou. Tá, esse aqui é o estado. Quem que é esse daqui? Não, o produto é aqui. Ó, vamos por partes. O substrato eu consigo isolar? O produto eu consigo isolar? O estado de transição eu consigo isolar? E como é que eu sei então como é que é o estado de transição? Porque se eu não sei como é que é o estado de transição, como é que eu vou fazer uma molécula que esteja em estado de transição? A gente faz o quê? Ah, qual que é o nome técnico para isso é mecanismo reacional. Se eu não sei como que é o mecanismo reacional de conversão de A a B em C, e por mecanismo reacional, eu quero dizer, tem um ataque nucleofílico no carbono tal, no SN1, formando um intermediário tetraédrico com uma carga negativa, depois da carga negativa pega um próton do meio, restabelece, é uma migração de elétrons, cliva aqui, cicliza lá. Se eu não entendo o mecanismo reacional, eu não sei como que é o estado de transição ou o intermediário reacional. Tá? Via de regra, são espécies altamente reativas. Eu quero que o meu fármaco seja um estado de transição? Eu quero que ele seja o quê, então? Eu quero que ele seja um análogo estrutural estável do estado de transição. Então vejam que não basta entender o mecanismo. A partir do mecanismo, eu preciso planejar, desenhar, sintetizar uma molécula que seja parecida com o estado de transição, mas que seja estável. Vamos tentar fazer isso. Eu tenho aqui representado. Deixa eu tentar. Eu não posso de foco ou me volto? Está tudo fora de foco. Agora melhorou? Nesse site aqui, ó, tem a descrição completa do mecanismo catalítico da ECA, tá? Como que ela cliva a angiotensina 1. Eu vou me ater às partes que são importantes agora, como, por exemplo, o fato de que tem um resíduo ou aminoácido glutâmico no sítio ativo. Glutâmico é um aminoácido ácido. Isso aqui é um carboxilato, né? Um ácido carboxílico. A gente viu na aula prática quanto que é o pKa de grupos carboxílicos. Gira em torno de quanto? 4, 3. Em pH fisiológico, como é que vai estar? Ionizado. Portanto, tem uma carga negativa aqui que captura um próton de uma molécula de água, aumentando a nucleofilicidade dessa molécula de água para fazer o ataque nesse carbono da ligação peptídica. Tá? O carbono de uma amida, dessa amida aqui, nem é tão reativo assim, se a gente pensar. Né? Mas vizinho ao oxigênio da carbonila, tem um metal com carga positiva que atrai o par de elétrons, atrai, portanto, a dupla e deixa esse carbono com um sigma mais, favorecendo esse ataque e a formação de um intermediário tetraédrico. Tá? Num segundo momento, aqui, o par de elétrons da amina vizinha captura de volta esse próton, reestabelece o carboxilato, restabelece o carboxilato, e isso dá origem a uma migração de elétrons que leva à clivagem da ligação peptídica, lá do angiotensina 1 para a angiotensina 2. Tá? Muito bem. Quem que são os estados de transição representados aqui? Isso aqui é produto. Ops.
E isso aqui é o reagente, que é a angiotensina. Isso aqui é o substrato. O que eu tenho como intermediário reacional é essa espécie, que tem um carbono tetraédrico, e aqui a mesma espécie tetraédrica, né, que eu estou representando o mecanismo em dois momentos. Se eu quero, então, inibir a ECA por meio de um análogo do estado de transição, eu preciso desenhar uma molécula que tenha um carbono tetraédrico ligado a duas hidroxilas, dois oxigênios, ou pelo menos um deles, para ter o estado tetraédrico do estado de transição. Ok? Vocês acham que isso é fácil? A indústria farmacêutica também não achou muito fácil, tá? O original. Então, o que eles partiram foi para análogos do substrato ou do produto. Mas o substrato aqui é um peptídeo. O que é importante eu mudar nesse peptídeo para que eu iniba a enzima e não a enzima hidrolise meu fármaco? A enzima eu não vou alterar, né? Não vou morrer. Peraí. Se eu evitar a interação com o eu estou entendendo o que você está querendo dizer. Com as palavras que você disse, não soou correto. O meu fármaco tem que encaixar no sítio. Mas a ligação peptídica não pode mais ser clivada. Então, o que você sugeriu é encaixar de um jeito que a ligação peptídica não seja clivada. Né? Como isso é meio imprevisível, porque eu não sei como que vai encaixar, porque eu não sei como que é o receptor, eu pensei numa outra alternativa. Trocar a ligação peptídica por um grupo quimicamente parecido, mas que seja estável. Tá? Vocês vão ver uma história, várias coisas. Adicionar grupos volumosos em um inibidor já existente deve aumentar a afinidade dele pela enzima. Sim, aqui a gente não tem um inibidor ainda. Né? Então, poderia falar assim, eu posso pegar então a angiotensina e colocar mais grupos volumosos nela? Pode, mas é meio tentativa e erro, não é? Porque você não sabe como que é o sítio ativo. A inspiração aqui que deu certo foi de um trabalho do como que é? Rocha Silva, não, Sérgio Ferreira. Você sabe dessa história, o desenvolvimento do captopril? É Rocha Silva, não? Foi um professor de farmacologia da UF de Garanhuns. Ele estudava venenos de cobra, né, de Araraca, ou cascavel, de Araraca, né? E ele descobriu, veneno de cobra, basicamente peptídeos. Ele isolou entre eles, um peptídeo que tinha atividade hipotensora. Tá? E demonstrou que esse mecanismo de hipotensão era devido à inibição da ECA. Publicou o artigo, ficou feliz da vida, etc. Mas, década de 60, ele nunca pensou em patentear isso. A indústria farmacêutica foi lá, leu o artigo dele e falou assim, a gente pode transformar isso em alguns milhões de dólares. Né? E a partir dessa descoberta, que tinha um peptídeo cheio de prolinas, né, eles começaram o desenvolvimento que deu origem ao captopril. A gente vê aqui de novo a prolina. Tá? Eu não vou falar para vocês o quanto que Rocha Silva chorou, né, porque eu não conhecia ele, e nessa época os professores ganhavam muito bem, então não fez muita falta para ele o dinheiro, né? Mas essa história é bem folclórica
e mostra a importância da proteção da propriedade intelectual. Né? Quando a gente olha para o captopril, que a indústria farmacêutica fez, eu vejo claramente que ele é um análogo do substrato, do estado de transição ou do produto. Eu quero saber se o captopril é um análogo do substrato, é um análogo do estado de transição ou se ele é um análogo do produto. São outros perguntas. Vão aparecer. No captopril está escrito aqui, gente, ó, captopril. Eu só perguntei o captopril. Por que vocês estão focando em outro lugar? Gente, ó, está escrito lá em cima. Captopril é análogo do substrato, estado de transição ou produto, interrogação, que vocês não estão vendo. Por isso que eu dei a ênfase na minha fala. E aí? Sabe que no semestre passado você ganhou nota, né? Tá lá no vídeo, está depositado lá. Aliás, só antes de responder, semana que vem, quinta-feira, vai ser a atividade valendo nota de vocês. Ok? Vocês vão responder se vocês vão fazer a prova no dia 31 comigo ou dia 4 com outra pessoa. Dia 4, ok. Eu vou providenciar uma pessoa para supervisionar a prova de vocês. Lembrando que o que a pessoa acha que vocês têm que responder é irrelevante. É a interpretação de vocês que falam. Análogo substrato? Eu nem vi que está certo. Ele quis fazer análogo substrato. Tá. Você concorda que isso não é um análogo da transição? Isso você concorda? Todo mundo concorda? Como que vocês sabem que não é um análogo da transição? Porque não tem um carbono tetraédrico onde antes tinha carbonila. É aqui, na ligação peptídica, que formava um intermediário que era tetraédrico. Se minha molécula não tem um carbono tetraédrico sustentando uma ou duas hidroxilas, isso aqui não pode ser análogo daquele estado de transição que eu acabei de mostrar para vocês. Ok. É um análogo do substrato pelo seguinte. Eu parti de uma molécula que se liga e não é clivada. O produto seria eu partir de duas partes clivadas e juntar em algo. Né? Porque o mecanismo catalítico não é separar dois peptídeos. Né? Se agora eu estou partindo de uma molécula, que é essa daqui, que não é clivada, tem que ser o substrato. Senão eu teria partido, tem essas duas partes, naquele meu exemplo, né? Sei lá, isso liga aqui, isso liga aqui. Produto. Eu vou agora fazer algo que liga os dois. Supondo que é um produto de hidrólise, porque aqui é uma hidrólise. Então, nesse exemplo, fica mais fácil de definir. Agora, em geral, você tem que ver quem é substrato produto e olhar no seu quadro, parece mais substrato ou mais produto. Nem sempre é tão evidente assim. Tá? Na próxima terça-feira, a gente vai ver uma outra estratégia de como olhar para as moléculas que às vezes não têm alta similaridade, mas são capazes de fazer o mesmo tipo de interação. E aí a gente começa a entender por que elas são parecidas com o substrato ou com o produto. Vamos para as outras moléculas aí agora. Eu quero saber, isso aqui são todos inibidores de ECA que foram planejados. Eu quero saber qual ou quais deles
penetram no sistema nervoso central, ou seja, passam pela barreira hematocefálica. Os que têm maior valor de log P, então, quem que é? É só o 2,57, quem é? O 2,9 também entra? E o 1,94 não entra? Para falar a verdade, de acordo com a explicação que eu dei na última aula, nenhum deles entra. Porque na última aula a gente falou de ionização. Lembra? Ionização? Tem grupos ionizáveis aí? Tem grupos ionizáveis? Tem, né? Ó, aqui, aqui, aqui. Olha quantos grupos ionizáveis. Na aula prática, quando a gente calculou o log P de uma molécula carregada, qual que era a diferença que deu de log P? Lembra que a molécula ficava sempre carregada? A gente calculou o log P dela, deu 2 e alguma coisa. E a forma iônica deu quanto? 0 e alguma coisa. Isso sugere para a gente que moléculas ionizadas têm uma permeabilidade que é bem menor. Então, esses valores de log P não servem para eu estimar a lipofilicidade. A resposta correta deveria ser: considerando que as moléculas têm grupos ionizáveis, não é possível estimar a lipofilicidade deles pelo log P. Ou então, uma mais elaborada. Considerando que os grupos de todas as moléculas têm grupos ionizáveis e os mesmos reduzem a lipofilicidade da molécula, o valor de log P é uma superestimativa da permeabilidade pela barreira hematocefálica. Portanto, é provável que nenhum deles tenha boa permeabilidade. Mas simples e direto, se tem grupo ionizável, log P não serve para falar sobre a lipofilicidade da molécula. Pus isso aqui de novo, porque eu já cansei. Eu fiz a mesma pergunta os 4 semestres seguidos e as pessoas erraram os 4 semestres seguidos. Não é? Então, vamos ver se, dando um alerta, vocês prestam mais atenção para as moléculas da prova. Tá? Ok. Vimos que as moléculas podem ser análogos de substrato, análogos de produto, análogos para transição. E essas moléculas seriam de que tipo? Se eu pensar em inibição aqui. Competitivo, não competitivo ou incompetitivo? Esquece o incompetitivo, por enquanto. Seriam competitivas ou não competitivas? Se eu estou falando de análogo de substrato, análogo de estado de transição, análogo de produto, tem que ser o quê? Competitivo. Porque o meu molde é o substrato, o produto. Então vai ser algo que vai competir com eles. Tá? Mas além dessa forma de inibir a enzima, eu posso inibir ela de forma não competitiva. Ou seja, ligando num sítio alostérico. Seria a primeira forma de a gente pensar nisso, né? A forma que vocês pensam hoje como inibidor não competitivo é essa, não é? É ou não é? É. Ok. Ela não é inteiramente correta. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Além desses 2 tipos de inibição, existe um terceiro, chamado de incompetitivo, ou dependendo do livro que vocês lerem, também é chamado de acompetitivo. Para eu diferenciar esses 3 aqui em termos mais corretos, eu vou partir da equação de enzima mais substrato dando complexo S, e isso dando enzima mais produto, e vou mostrar para vocês quando eu coloco essa enzima mais substrato na presença de um inibidor, o que acontece? As 2 situações extremas são: o inibidor
tem afinidade apenas pela enzima livre, forma o complexo EI, pelo qual o substrato não tem afinidade. Então, ele não se liga. Se o substrato não se liga com o EI, ele vai tentar se ligar com a enzima livre. Ou seja, substrato e inibidor competem pela enzima. Quem tiver maior afinidade é que vai se ligar. A afinidade do inibidor eu vou representar por KI, constante de inibição, que é a mesma coisa que KD. É que KD eu falava para receptor. Para diferenciar, eu vou usar KI. Tá? Mas aqui eu tenho um inibidor que compete com o substrato. Estou aqui. Existe um outro caso extremo do inibidor não ter afinidade nenhuma pela enzima livre, apenas pelo complexo ES. E aí forma o complexo ESI. Cada vez que forma ESI, que vem aqui para baixo, esse equilíbrio é deslocado para lá e vem para cá. Então, é como se aparentemente a afinidade da enzima pelo substrato tivesse melhorado, porque está formando mais complexo ES. Então, embora esse inibidor aumente a afinidade aparente da enzima pelo substrato, nunca tem formação de produto, porque o ESI não é convertido em enzima mais produto. Esse é o incompetitivo. E tem o caso intermediário, que o inibidor tem afinidade tanto pela enzima livre como pelo complexo ES. Se tem afinidade pelos dois, não tem competição. Porque se já está formado o complexo ES, ele se liga aqui. Se não formou ainda, ele forma o EI. E de qualquer forma, depois dá aqui e nunca dá produto. Tá? Cada um desses inibidores tem, então, um efeito diferente sobre as constantes cinéticas da minha enzima. E quando eu falo em constantes cinéticas, vocês devem se lembrar que eu estou falando de KMV máximo. Recapitulando, o competitivo aumenta o valor de Km, porque diminui a afinidade, mas não altera V máximo, porque se eu aumentar bastante a concentração de substrato, ele vai deslocar o inibidor e restabelecer V máximo. O não competitivo, ele não afeta Km, porque ele tem afinidade pelos dois, então não tem competição. Mas como aumentar a concentração de substrato não vai deslocar ele do complexo S, ele nunca vai atingir V máximo de novo. Então, V máximo vai diminuir. E o incompetitivo, acreditem em mim, ele vai diminuir o Km, porque vai aumentar a afinidade aparente, mas ele também vai diminuir o V máximo, porque vai formar ESI que nunca vai para produto. Qual desses tipos de inibidor vocês acham que é mais fácil de planejar? Eu achei que ia ser óbvio. É o competitivo, né? Porque é o que a gente tem o molde. Tá? E, de fato, a indústria farmacêutica se debruçou durante muitos anos no que é mais simples fazer. Tá? Existem algumas vantagens terapêuticas num inibidor não competitivo. Mas tem uma grande dificuldade. Porque se o inibidor competitivo prioritariamente se liga em sítios alostéricos, qual que é o molde para eu planejar um inibidor não competitivo? Ou, uma outra forma de pensar, será que o meu alvo tem um mecanismo de regulação alostérica? Toda enzima tem mecanismo de regulação alostérica? As teorias mais recentes sugerem que toda enzima que tem mais de um domínio, quando eu falo domínio, vocês sabem o que é?
pela cara de vocês, não. Vamos imaginar uma enzima que tem substrato e cofator. Eu tenho um domínio que eu chamo de catalítico, que é onde liga o substrato, e um domínio onde liga o cofator. Estruturalmente falando, domínio é um arranjo tridimensional estável da proteína que está relacionado com uma função. Pronto. Então, toda enzima que tem mais de um domínio e ou que existe na forma de dímero, trímero, tetrâmero, etc., as teorias mais recentes sugerem que ela tem, sim, mecanismo de regulação alostérica. Sugerir não é provar. Não existe prova de que todas as enzimas têm mecanismo alostérico. Então, pode ser que você esteja investindo muito tempo para tentar desenvolver um inibidor não competitivo para um alvo para o qual seja impossível. Existem inibidores alostéricos no mercado, como fármacos? Existem. Eles foram planejados para ser alostéricos? Não. Foi ao acaso. Tem como eu privilegiar a identificação de inibidores alostéricos? Tem. Mas isso vai ser a última coisa que a gente vai ver na aula de hoje. Vamos continuar aqui com o fluxo natural do raciocínio para eu mostrar para vocês que a maioria dos fármacos, principalmente os mais famosos, tem mecanismo de inibição competitivo. Porque é o que a indústria farmacêutica sabe fazer. Tá? Como eu disse para vocês, sim, antes de eu falar do não competitivo. Todo inibidor competitivo é ortostérico. Todo inibidor competitivo se liga no sítio ativo? A resposta é não necessariamente. Por definição, inibidor competitivo é o que tem afinidade pela enzima livre. Se meu inibidor se liga num sítio alostérico e provoca uma mudança conformacional que impede o substrato de ligar, ele é competitivo. É mais fácil pensar que 90% dos fármacos competitivos, de fato, são ortostéricos, mas isso não é uma obrigação. O não competitivo, ele também liga num sítio alostérico. A diferença é que ele não provoca essa mudança conformacional. Então, o substrato pode ligar normalmente. E aí vocês deveriam perguntar, mas se o substrato liga, por que ele não é convertido em produto? Essa é uma boa pergunta para uma prova, não é? Porque vocês já vão pensando na resposta, pergunta para o chat GPT, e no dia lá basta ter memorizado. Basta formar o complexo ES para formar depois produto? Não. ES tem que ir para ES ativado. A primeira etapa é a afinidade. ES ativado é meu estado de transição. O ESI, ele nunca chega no estado de transição. Portanto, ele nunca vai para produto. Mas ele não interfere na afinidade da enzima pelo substrato. O substrato se liga. Ele só não é quebrado, distorcido, ou seja, o que? Em produto. O incompetitivo e o não competitivo, o mecanismo de inibição deles se dá por evitar que o estado de transição seja alcançado. Chegamos aos não competitivos clássicos, que são alostéricos, e esses aqui, nenhum deles foi planejado para ser não competitivo. Durante o processo de caracterização dessas moléculas, é que se identificou que o mecanismo de inibição é não competitivo. Da mesma forma, os inibidores incompetitivos, a maioria deles, se não a totalidade, não foi planejado como incompetitivo. Eles foram descobertos como incompetitivos durante a caracterização
cinética. Tá? Duas coisas importantes. Primeiro, como que eu sei que um inibidor é competitivo, não competitivo, incompetitivo? Eu tenho que caracterizar cineticamente os efeitos que ele tem sobre Cayenne e Venâncio. E a melhor forma de eu visualizar isso é na forma gráfica. Isso vai ser, espero, o próximo slide. Antes disso, a gente precisa entender se existe alguma vantagem de um inibidor em relação ao outro. Por exemplo, será que um deles é mais adequado para o tratamento de doença crônica ou aguda? Será que algum deles tem um perfil de segurança maior do que o outro? Para a gente discutir um pouquinho disso, eu trouxe aqui um modelo simplificado, tá, do que acontece no nosso organismo. Um inibidor competitivo, se ele compete com o substrato não vai ser convertido. Se eu usar esse fármaco de forma crônica, durante meses ou anos a fio, o que eventualmente vai acontecer? Vai aumentar a concentração de substrato. Se eu aumento a concentração de substrato, ele não vai deslocar meu inibidor? É uma competição. Quando eu desloco o inibidor, eu vou ver uma redução de efeito. O que eu vou precisar fazer? Ajuste de dose. Dependendo da janela terapêutica do meu fármaco, beleza. Dependendo, eu vou deixar de usar um fármaco só e vou começar a ter associações, porque um sozinho não vai ter mais efeito. Isso ocorre com o não competitivo? Não. Com o acúmulo de substrato, eu não vejo alteração na eficiência. Porque se tiver mais substrato, forma mais ES. Não tem problema, o inibidor liga no ES. Então, não tem efeito. E no incompetitivo? No incompetitivo, é o contrário daqui. Porque o acúmulo de substrato vai levar a formar mais ES. E é exatamente pelo ES que o inibidor tem afinidade. Ou seja, vai cada vez propiciar mais a ligação do inibidor e, com isso, um maior efeito. O que eu vou precisar? Ajuste de dose de novo. Mas aqui, uma redução da dose. Para que eu não saia da janela terapêutica e meus efeitos comecem a ser perniciosos para o paciente. Tá? Qualquer um desses aqui, ó. Ops, aqui. Se usado de forma crônica. Se usado de forma aguda, não vai ter problema. Por exemplo, doença inflamatória. Eu não sei se siglitazona, o mecanismo, o uso terapêutico dele específico. Mas se for para uma inflamação aguda, ok. Se for para tratar artrite, você vai ter que ter redução de dose ao longo do tempo. A questão é que isso varia muito de paciente para paciente, porque como eu ia colocar aqui, isso aqui é uma simplificação da farmacocinética. Na verdade, quando é que você vai ajustar a dose do paciente, é muito dependente de paciente para paciente. Porque depende de várias coisas dele. Da função renal, da taxa de eliminação do fármaco. Então, é muito mais complexo do que esse raciocínio simplificado. Mas, em tese, qualquer um desses aqui daria certo. A finasterida, por exemplo, isso é explorado de forma positiva. A finasterida, de forma tópica, ela é usada para calvície masculina. Então, o que acontece? A ideia é, você começa a usar enquanto você tem cabelo, 20, muitos, 30 anos, com o uso crônico, ela se torna cada vez mais efetiva, e aí quando você chega perto dos 40, 50, a sua queda capilar
está bem reduzida. Tem alguns problemas que não são... Alex, é a beleza versus a saúde aí, né? Não estou falando... Eu não uso finasterida, né? Mas cada um sabe da sua cabeça e da sua próstata, né? Então, mas tem muita gente que usa finasterida para controlar a calvície. Tá. Será que a gente pode fazer alguma relação da concentração de substrato com o valor de C50 que eu determino no ensaio, na fase pré-clínica? Ou seja, será que a concentração de substrato usada no ensaio impacta de alguma forma no valor do IC50 que eu determino? Vou dar um exemplo numérico para vocês. Vamos dizer que eu estou fazendo um ensaio biológico contra a enzima, estou procurando um inibidor da enzima, e o substrato é caro. Então, para fazer meu ensaio, eu estou usando uma concentração de substrato um pouquinho menor do que o KM. E um grupo lá nos Estados Unidos, que não tem restrições orçamentárias, está usando um pouquinho mais que o KM. Eu determinei o IC50 para a molécula X, que por acaso eles estão fazendo também. E para mim, a molécula X deu um valor de IC50 de 10 micromolar. Quando eles fizerem lá o IC50, vai dar o mesmo valor, vai dar um valor maior ou vai dar um valor menor? Eu estou fazendo um ensaio cinético de medição, e no meu ensaio eu estou caracterizando a molécula X. No meu ensaio cinético, eu estou usando substrato numa concentração que é um pouquinho menor do que KM. Um grupo colaborador lá nos Estados Unidos está fazendo o mesmo ensaio para validar meu ensaio, ou para descobrir se meu inibidor realmente funciona, só que eles estão usando um pouquinho mais substrato, uma concentração maior do que o KM. O valor que eles vão obter de C50 é igual ao meu, corroborando o meu achado? É maior que o meu ou é menor que o meu? Por quê? E não. Esse raciocínio aí não se sustenta, não. Primeiro, se você lembrar, os ensaios são sempre feitos em condições estacionárias. Então, o substrato e a enzima é uma concentração muito menor que o substrato. Então, o que você está falando aí só se aplicaria se as concentrações de enzima e substrato fossem equivalentes, e aí ambos interferem na caracterização cinética, que não é feito por várias razões. A primeira delas é que exigiria condições não estacionárias, que são equipamentos específicos, caros, tranana, mas não vem ao caso, não é isso aí não. Então, eu vou cair e fazer, mas continue. Talvez aquela premissa que a gente viu de que quanto menor se 50, maior potência tem a ver com a seletividade, é isso? Isso é 50, a potência, E a afinidade com relação à afinidade e seletividade. Aí, no caso, como a gente tem mais substrato na boa razão, a gente tem o menor KM ou não? Agora, você veja que KM é uma constante. KM é a constante de encarecimento para aquela enzima. Eu só estou usando a relação para dizer que eu estou usando mais do que o KM ou menos que o KM. Eu poderia simplesmente dizer, eu usei 10 micromolar de substrato, ele usou 20.
Os valores de C50 vão ser os mesmos ou não? É? Afetam? Afeta para qual deles? Eu não sei. Eu não sei se meu inibidor é não competitivo, competitivo ou incompetitivo. Mas vejam que, se for competitivo, o IC50 deles vai dar maior que o meu. Se for incompetitivo, o IC50 deles vai dar menor que o meu. E se for não competitivo, vai dar igual ao meu. Mas percebam que o valor de C50 é muito dependente das condições experimentais utilizadas. E é por isso que seletividade a gente não deve calcular com valores de C50 e sim com valores de KD. Tem outras razões, mas essa é uma delas. Tá? E C50 é determinado numa concentração de substrato fixa. Eu variei a concentração de substrato, eu não posso comparar mais os dados de A com B. Tá? Então, se você pega vários artigos de grupos diferentes e eles não usaram exatamente as mesmas condições experimentais, não tem como comparar os valores de C50. Tá? E não usa... na verdade, é porque o IC50, geralmente a gente faz para algo isolado. Quando você vai já para modelos animais, você trabalha com muito mais complexo, né? Sai celular, ou animal, está em outra esfera. Mas na pesquisa básica, a gente usa KD e C50. E C50, o certo é usar só na etapa de classificação. Escolhi minhas moléculas, dali para frente deveria ser KD. É que o experimento para fazer KD é mais trabalhoso. Aliás, era mais trabalhoso quando eu era estudante. Hoje, que é tudo automatizado, não tem mais essa desculpa. Né? Bom, determinar um KD é a mesma coisa que fazer uns 8 C50. Então, na minha época de estudante, era muito mais técnico. Hoje, plaquinha de ELISA, pipetador automático, multicanal, né? Já tinha multicanal na minha época, tá? Eu não sou tão velho assim, né? Mas não tinha, todo mundo tinha leitor de ELISA, não. O leitor de ELISA era um grupo ou outro, então demorava muito mais para determinar um KD do que hoje em dia. E basicamente o que eu falei para vocês de não muda a inibição, aumenta a inibição, reduz a inibição, está aqui nesse gráfico. Tá? Então, se por acaso, vamos imaginar uma situação aqui, bem rapidinho, porque ela está terminando. Tá? Existem vários inibidores competitivos da enzima X no mercado e eu quero achar um inibidor não competitivo. Que relação substrato para KM eu devo utilizar? Eu devo usar muito mais, igual ou muito menos? Bugou, vamos voltar. Concordam comigo que, dependendo do valor da concentração de substrato que eu utilizar, a inibição que eu vou ver no meu ensaio vai mudar? Qual que é a concentração ótima que eu devo usar de substrato, então? É igual km, é mais que km, é menos que km? O problema do trabalhoso, você não acha não? Gente, se eu vou fazer várias concentrações, haja dinheiro, reagente e tempo. Mas,
Não. Primeiro, eu estou pensando no ideal. Depois a gente vai para o não competitivo. Porque, ó, vamos lá. No começo do desenvolvimento do projeto, eu sei o que vai ser melhor? Qual desses aqui vai chegar no mercado? Então, o que eu quero no começo é identificar, se possível, os 3 tipos. Em que condições aqui favorece eu identificar os 3? A mesma concentração, porque aqui, ó, aqui é onde eu vejo o máximo de inibição para os 3. Se eu usar mais, esse aqui eu vou ver muito menos inibição do que aqui. Se eu usar menos, eu vou ver muito menos inibição do que aqui. Só o não competitivo que não vai mudar. Baseado nessa informação agora, qual concentração de substrato, qual relação substrato-KM eu vou utilizar para privilegiar a identificação de inibidores não covalentes? A gente já sabe que aqui a chance é igual. Se eu quero achar um não competitivo, para onde eu tenho que ir? Menor ou maior? O que vocês fariam? Maior. Por que é maior? Lembra que eu citei, vocês devem ter ouvido falar isso alguma vez na subida de vocês, de estado estacionário? No Keresman, a gente faz estado estacionário. Para ser estado estacionário, a concentração de substrato tem que ser muito maior que da enzima. Se eu uso substrato muito menor do que o KM, e substrato está sendo convertido em produto, eu vou sair da fase estacionária mais rápido. Então, se eu demorar para fazer meu ensaio, para fazer a leitura, eu saí das condições estacionárias e tudo que eu estou medindo já não é mais tão confiável. Se eu usar maior do que o KM, para identificar inibidores competitivos, vai ser mais difícil. O que antes inibiria 50% e eu selecionaria agora vai inibir menos. Eu vou descartar. Quem que vai continuar inibindo bem? Não competitivo e o incompetitivo. Num segundo momento, eu vou descobrir se é não competitivo ou incompetitivo. Mas o que me interessa agora é que eu estou descartando os competitivos. Como é que eu faço, então, para identificar inibidores alostéricos? Eu vou usar substrato maior do que o KM. Porque vai privilegiar a identificação de moléculas que agem de forma alostérica, que é uma outra forma da gente pensar no inibidor não competitivo. Quando a gente olha dessa forma, né, depois que alguém já fez, fala, nossa, não é tão difícil assim encontrar inibidores alostéricos. Encontrar é uma coisa. Planejar que a molécula seja alostérica é outra. Tá? Então, hoje em dia, a indústria farmacêutica sabe como estruturar o seu ensaio biológico para privilegiar a identificação de inibidores alostéricos. Olhou a molécula, vou planejar um inibidor alostérico, porque ele vai se ligar aqui. Aí é outro problema. Tá? Isso a gente ainda está aprendendo a fazer. Tá? Hoje, dos últimos 10, 15 anos, o desenvolvimento de inibidores alostéricos planejados para serem alostéricos tem melhorado bastante. Tá? Com essa teoria de que todas as proteínas, todas as enzimas têm um mecanismo alostérico, caracterização de hotspots das proteínas, uma série de conhecimentos mais modernos têm sido empregados para o desenvolvimento de inibidores alostéricos.
Estamos melhorando, mas ainda não estamos 100%. Tá? Vamos agora, como que a gente caracteriza, identifica que o inibidor é de um tipo ou de outro, graficamente. Tá? E isso vai ser basicamente o penúltimo slide. Tá? A gente sabe que dependendo do tipo de inibidor, ele vai afetar Km ou V máximo. Então, se eu fizer as curvas de Michaelis-Menten na presença e na ausência de concentrações crescentes de inibidor, eu vou saber se está afetando o V máximo ou Km. Só que esse tipo de visualização é mais difícil para a gente perceber o efeito. Porque essa parte da curva aqui nunca atinge V máximo, mas chega próximo dele. Então é difícil visualmente saber se está mudando o V máximo ou não. Como hoje em dia eu faço cálculos todos em programa de estatística, o que ele calcula um teste estatístico para dizer se o V máximo é diferente ou não, se o Km é diferente ou não. Tipo um teste T. Não é exatamente, mas é equivalente a. Tá? Então o programa vai te dizer, está mudando o V máximo, não está mudando o Km, ou vice-versa. Então, dali, se você souber a teoria, você sabe qual inibidor que é. No dia da prova, vocês não vão fazer no computador. Então, a gente vai recorrer a uma estratégia mais rudimentar, mas tão eficiente quanto. Que é o quê? Eu vou pegar essa curva e vou transformar ela no duplo recíproco. O que é o duplo recíproco? Em vez de eu plotar velocidade versus concentração de substrato, eu vou plotar 1 sobre velocidade versus 1 sobre concentração de substrato. Quem teve essa brilhante ideia foi Lineweaver Burke, uns pesquisadores ou estatísticos, sei lá, da década de 30, 40, quando eles precisavam determinar no papel milimetrado onde que estava V máximo e Km. Se isso aqui é uma curva, no papel milimetrado é muito difícil. Com o duplo recíproco, eles perceberam que linearizava essa curva. E mais ainda, que aqui eu tenho o valor de 1 sobre V máximo, e aqui o valor, se eu extrapolar essa curva, essa reta, eu chego em menos 1 sobre Km. Primeiro, por que aqui é 1 sobre V máximo? A gente precisa entender o gráfico para usá-lo. Como que eu sei que aqui é 1 sobre V máximo? Quando que eu tenho V máximo? Não é para concentrações de S muito altas? Sim? 1 dividido por uma concentração muito alta dá aproximadamente quanto? 1 dividido por 1 bilhão. Então, próximo de zero, eu tenho o V máximo. Quando S tende a infinito, 1 sobre S tende a zero. Então, no eixo Y, eu tenho 1 sobre V máximo. Primeira coisa. Tá? Inibidores competitivos. Eles vão alterar Km. Certo? Km vai aumentar ou diminuir? Vai aumentar porque a afinidade vai diminuir. Se eu tenho 1 sobre Km para enzima, qual que vai ser 1 sobre Km quando estiver no inibidor? Vai ser um número mais próximo de zero ou mais longe de zero? Vou dar um exemplo numérico. Enzima sozinha, Km2. Enzima na presença do substrato, Km3. Subiu. 1 sobre 2, meio. 1 sobre 3, é mais perto de zero. Então, para um inibidor competitivo, eu vou ter
esse padrão de curvas. V máximo não altera, mas Km altera. As curvas em concentrações crescentes de inibidor, já dizemos, as retas em concentrações crescentes de inibidor, cada vez se aproximam mais do zero. Porque o Km está aumentando, mas o V máximo não. Entenderam por que esse é o padrão de retas para um inibidor competitivo? Como que seria o padrão de retas para um inibidor não competitivo? Se Km não muda, tem que sair as retas do mesmo lugar. V máximo muda? Muda. V máximo vai aumentar ou diminuir? Diminuir. Se eu estou dividindo 1 por um V máximo, que é menor do que o original, a reta vai passar abaixo ou acima? Vocês estão naquela fase que vocês já não estão mais responsivos, né? Já percebi. Com o inibidor, vai estar acima. Porque como o V máximo diminuiu, e aqui é 1 sobre V, esse valor é menor, então ele intersecta num valor maior. 1 sobre V menor vai para cima do que a enzima não inibida. E como vocês já estão não responsivos, vejam em casa como que vai ser as retas de um inibidor incompetitivo. Certo? Acho que é melhor a gente parar por aqui, né? Também faltam poucos minutos para terminar a aula. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode aproveitar esses minutos finais para tirar a dúvida sobre o assunto de hoje ou de aulas anteriores. Não? Então, boa noite. Nos vemos semana que vem. Lembrando, na próxima quinta-feira, teremos atividade valendo nota. E aí, por razões óbvias, eu não vou mandar o vídeo para vocês antes, porque é a atividade valendo nota. Tá? Vai ter algum conteúdo, mas junto com o conteúdo vai ter atividade, portanto, não tem vídeo.